boa tarde a todos. Estamos aqui confinadíssimos, né, por conta dessa pandemia, enfim. Mas hoje a proposta de nós conversarmos um pouco e sobre um assunto extremamente diferente, ou melhor, diferente, extremamente importante, vamos dizer assim. Mas o meu nome é Jair Luiz Moraes, eu sou neurologista infantil, membro diretor da Associação Brasileira de Neurologia e Psiquiatria Infantil e Profissões Afins, que é a ABNEP, e diretor também da Clínica 7, que é o Centro de Educação e Terapia Especializada, onde trabalhamos com uma equipe interdisciplinar muito voltada para esse, não só o diagnóstico precoce do transtorno do espectro autista, como também para intervenção precoce. O assunto de hoje sobre o cérebro autista e vou aproveitar também para abordar algumas questões relacionadas ao diagnóstico precoce do autismo, que eu particularmente acho muito importante. O nosso cérebro, um órgão único, nobre, né, que tem todo um funcionamento altamente complexo, e que depende muito de sinais elétricos e as conexões químicas. E à medida que nós vamos elaborando as coisas, os nossos pensamentos, a nossa experiência de vida, tudo que vai acontecendo nesse sentido, o nosso cérebro tem um sistema que é chamado de plasticidade, que é muito interessante, e esse cérebro se adequa a cada indivíduo. Muito bem. Vamos pegar desde a embriologia, em que na formação do nosso sistema nervoso central existe, ou melhor, do sistema nervoso como um todo, existem fases embriológicas, fases muito importantes. E logo no início, a fase de neurulação, que é aquela fase em que há o fechamento do tubo neural. Depois vem outras fases, como segmentação, e a fase de proliferação neuronal, formando aquelas grandes redes neuronais, e depois vem essa fase de multiplicação, depois vem uma fase de apoptose, e depois a fase de migração, onde esses neurônios vão se colocando para formar as áreas cerebrais, e durante todas essas fases existem uma centena de proteínas que são responsáveis, e também genes candidatos que vão interferir muito nessas fases evolutivas, do ponto de vista embriológico, né? E esse cérebro, como funciona? Ele funciona como se fosse tempestades, né? Verdadeiras tempestades elétricas, porque são muitos estímulos penetrando no cérebro, captados pelos neurônios, isso sem nós falarmos sobre as células gliais, mas são captados pelos neurônios e são transmitidos pelos nervos, que são chamados de axônios. Quanto mais mielinizados, quanto mais amadurecidos, esses estímulos caminham mais rapidamente, até esses estímulos chegarem na pontinha desse axônio e ter que passar por um outro neurônio, e essa região final chama-se botão sináptico. Quer dizer, existe dentro desse botão uma série de estruturas da célula, como mitocôndrias, complexo de Golgi, etc. E também algumas vesículas. Essas vesículas contêm uma substância química denominada de neurotransmissores. Esses neurotransmissores, essas vesículas vão se romper, à medida que o estímulo chega, essas vesículas vão se romper, esses neurotransmissores vão passar por uma fenda, é um espaço que há entre um neurônio e outro, chamada fenda sináptica, e vão se acoplar a estruturas neurais chamadas de receptores.
para cada neurotransmissor há os seus receptores. Então, é dessa forma que essa tempestade de estímulos, vocês imaginam, o cérebro acha que existem 100 bilhões de neurônios, e isso durante o dia todo, esses estímulos penetrando, sendo captados por essas células, sendo transmitidos, né, por esse axônio, esse neurônio, e até passarem para outro neurônio. Isso, o cérebro, então, armazena todos esses estímulos e os interpreta e também memorizam de uma certa forma. Bem, e como que isso ocorre no cérebro autista? O cérebro autista, ele é um cérebro hiperexcitado, né? Diferentemente do cérebro do neurotípico, que faz uma coisa de cada vez, o cérebro autista é hiperexcitado, ele faz várias atividades sem desligar da anterior. Então, existe um acúmulo desses estímulos, né? E as crianças, desde muito pequenas, elas buscam estratégias para se organizar, porque quando você tenta pegar esse cérebro autista e trazer para um cérebro neurotípico, ele se desorganiza. Então, essas crianças, desde muito pequenas, elas começam a criar estratégias nesse sentido, para se organizarem, usando, então, o que nós chamamos de comportamentos, esses comportamentos estereotipados, esses rituais, todos esses sintomas que a criança usa para tentar se organizar. Esses comportamentos chamados comportamentos repetitivos, né? Eu botei um resumo aqui, um roteiro, para não me perder. Então, nos cérebros neurotípicos, como eu havia dito, essas redes que se formam são chamadas de redes neurais. E por intermédio dessas redes é que esses estímulos vão passando e levando até as suas respectivas áreas encefálicas. No cérebro autista, existem essas redes neurais ou neuronais chamadas de redes de preferência. Essas redes de preferência, elas, como eu disse, quando você tenta mudar isso na criança autista, eles se desorganizam. Então, essas redes de preferência existem para eles tentarem se organizar. Então, por exemplo, quando nós estamos lidando com uma criança com TEA e terapeuticamente tenta se ampliar os seus conhecimentos, muitas das vezes as crianças têm um forte comportamento estereotipado nessa tentativa de organização, usando essas redes de preferência, nós podemos usar essas redes e esses movimentos a nosso favor, né? Esses sintomas a nosso favor, e trabalhar de uma forma que amplie esses conhecimentos dessas crianças. A terapia é muito interessante, principalmente quando ela é feita desde muito cedo, né? Muito bem. Então, é mais ou menos isso, são essas diferenças do cérebro neurotípico para um cérebro autista. Esse transtorno, que vem sendo estudado há 7 décadas, e até agora nós não sabemos exatamente a causa, vou falar disso daqui a pouquinho, existem muitas perguntas em relação do porquê que, se alguém já reparou, isso, conversas entre os colegas, por que tem tido um grande aumento, né, da demanda dessas crianças, são encaminhadas a um número maior de crianças. O levantamento epidemiológico e de prevalência, baseado em 2 órgãos americanos, um deles, o ADDM, que faz uma pesquisa em cima de várias deficiências, e o autismo inclusive, e o CDC, que é um
o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, existem gráficos com um aumento realmente gradativo da prevalência. O último gráfico, né, a última prevalência que foi nos passada, é que no momento, em torno de uma criança autista para 59 crianças. É muito complicado. Na realidade, eu não sei exatamente o porquê, mas eu acho que não só a metodologia de diagnósticos, o avanço nesse sentido, e também, na minha opinião, um critério muito maior usado por nós como uma escuta melhor, um olhar melhor para essas crianças, eu acho que tem contribuído bastante para que essa frequência aumentasse muito. Né? Nós damos mais diagnósticos do que anteriormente. Também um outro dado de prevalência em relação a um percentual maior em meninos do que em meninas, que até então era de 4 para 1, esses trabalhos nos mostram que tem diminuído também. Particularmente eu vejo isso também. Muitas meninas já trazidas com os sintomas característicos de TEA. No Brasil, nós sabemos que há uma escassez de dados estatísticos, né, de dados de prevalência. Eu lembro de um trabalho que foi realizado por um grande amigo, Dr. Marcos Tomanic Mercadante, que infelizmente nos deixou muito cedo, mas ele e colaboradores fizeram um trabalho numa cidade do interior de São Paulo, chamada Atibaia, num bairro dessa cidade, que deveria ter em torno de mais ou menos, em torno de 20 mil habitantes, e que eles encontraram uma criança para 367, se não me falha a memória, foi em 2011, isso aí, esse trabalho. Muito bem, eu já havia falado antes, voltando, são perguntas também muito comuns que fazem em relação à causa ou às causas do TEA, né, do autismo. Até os dias de hoje, nós sabemos que não existe uma causa estabelecida ou causa. Os estudos de pesquisas mostram que os fatores genéticos são preponderantes, mas associados a alguns fatores ambientais. Esses fatores genéticos, eles estão muito ligados a mutações genéticas, que são duplicações, inversões, e que atuam muito nas conexões neurais ou conexões neuronais. E os fatores ambientais são aqueles ligados a questões que ocorrem durante a gestação, como o uso de drogas lícitas e ilícitas, exposição a raio-x, viroses durante a gravidez, infecções, prematuridade, alguns tocotraumatismos no período perinatal, enfim, é o que se acha nos dias de hoje sobre essas causas, mas ainda não existe um gene específico. Existem uma variedade enorme de genes candidatos, mas nada ainda específico, como, por exemplo, existe na síndrome de Rett ou na síndrome de X frágil, como exemplo, mas para o transtorno do espectro ainda não. Seguindo aqui o roteiro, eu acho que nessa questão de causas, eu acho que ainda vai levar um tempo para nós acharmos uma causa fidedigna para esse tipo de transtorno. Bem, uma outra questão também que eu queria abordar com vocês, não vou me alongar muito, mas é a questão do diagnóstico, né? O diagnóstico, na minha maneira de ver, não é fácil, a não ser que seja um caso clássico de transtorno do espectro, mas hoje nós temos muitos casos, de acordo com o DSM-5, casos leves, né? E que nos confundem bastante. E hoje nós fazemos o diagnóstico seguindo os critérios do DSM-5, que é o Manual Estatístico de Doenças Mentais. E o DSM-5, ele veio e mudou, né, os critérios
que nós vínhamos adotando, que era do CID-10 e do DSM-4, em que o DSM-5 termina com todos aqueles transtornos considerados transtornos autísticos e coloca um diagnóstico e denomina o transtorno do espectro autista. E os classifica como leves, moderados e severos. Muito bem. E, além disso, pega aquela tríade de deficiências ou distúrbios de comunicação, interação social e comportamentos repetidos, estereotipados, restritos, e ele acaba com essa tríade e modifica para uma díade. Quer dizer, isso não desapareceu, só que eles juntaram a comunicação com a interação social, né, um sintoma só num braço, e o outro braço mantiveram os padrões comportamentais restritos, repetitivos, estereotipados. Muito bem. Quando nós estamos diante de uma criança com transtorno do espectro, e que nós estamos baseados nesses critérios do DSM-5, que nós temos que reparar logo a questão da comunicação, né? A questão da fala, a questão da comunicação. Isso já começa uma questão assim, um fato muito importante, porque as queixas vêm. O meu filho tem atraso na fala. Meu filho já tem 2 anos ou 2 anos e meio e ainda não fala. Culturalmente, as pessoas querem que o filho fale. E essa é uma das principais queixas que vem ao consultório, né, que nos procuram. E aí é importante que nós tenhamos uma escuta muito criteriosa, né? Uma escuta e um olhar muito criterioso, porque se nós repararmos, todos os sintomas, ou praticamente todos os sintomas, que nós vamos perguntar numa anamnese dirigida, eles são justificáveis. E também os olhares das pessoas são diferenciados, né? O olhar da escola é diferenciado, o olhar da mãe é diferenciado do pai, dos avós, enfim. Isso é uma vivência prática que eu acredito que os colegas que trabalham com isso percebam também. Então, essa questão do diagnóstico, quando nós pegamos o primeiro braço, comunicação e interação social, na comunicação, são aquelas crianças em ter idade ou um pouco maiores que usam jargões, né? Algumas crianças têm até uma fala peculiar, uma fala assim como se fossem adultos falando, que é um outro detalhe que você deve ter uma escuta criteriosa, eu vou dizer porque mais tarde, alguma dificuldade de reciprocidade nessa comunicação. Uma característica também interessante que temos que observar é a desabstração, a dificuldade que a criança tem, muitas vezes, dependendo da idade, de entendimento de ironias, de piadas, de metáforas. Então, o importante nesse primeiro braço de comunicação e interação social, na minha maneira de ver, é essa questão da comunicação. Falar, né, e comunicar. É importante que a criança se comunique. Tem crianças que se comunicam antes de falar, por vários tipos de comunicação, vários tipos de linguagem gestual, contato ocular, imitação, todas essas formas de comunicação. Então, é muito importante que na abordagem terapêutica se faça um trabalho de comunicação. Mas, de qualquer forma, eu vou falar mais adiante o porquê que isso dificulta o diagnóstico definitivo, pelo menos na minha maneira de pensar e de ver e de trabalhar. Já a interação social, que vem em seguida, quer dizer, a criança que não se comunica interage mal, também é uma outra observação muito importante, porque os olhares, como eu disse, são muito diferenciados. Então, a criança não busca interação com os iguais, né? Ela prefere se isolar, ela prefere brincar sozinha, ela tem dificuldades em seguir algumas rotinas durante o dia. Essas crianças não gostam de contato físico, né? Essas crianças têm todas essas dificuldades de uma interação social com os iguais.
Muitas vezes com crianças maiores, elas interagem bem, mas com os iguais tem uma dificuldade maior. O contato ocular dela também, há um evitamento do contato ocular, enfim. Então, a comunicação tem essa importância, tem uma importância na interação social, e o outro braço é o braço do padrão, né, comportamental, com essas características de ser um padrão repetitivo, um padrão estereotipado, e também interfere muito na questão comportamental, porque essas crianças podem apresentar uma irritabilidade constante. Essas crianças podem ser agressivas, tanto auto quanto heteroagressividade pode acontecer. Então, esses padrões comportamentais, por exemplo, a seletividade alimentar é muito comum, os distúrbios do sono também são queixas muito comuns quando os pais trazem essas crianças. Então, revendo os sintomas da comunicação, da interação social que vem junto, e depois os sintomas que caracterizam esse padrão comportamental. Isso tudo, eu continuo afirmando que nós temos que ter um olhar bem criterioso, porque nós devemos que olhar essa criança como um todo, e não só porque ela não fala, percebe? Então, eu queria deixar aqui uma mensagem em relação ao diagnóstico diferencial. O diagnóstico diferencial é muito importante, porque se nós não fizermos um diagnóstico correto precocemente, isso pode causar danos futuramente, né? Em função dessa criança não ter sido bem estimulada, e ela pode ter alguns dos mais variados formas de problemas. Então, voltando, o diagnóstico diferencial, principalmente em relação a esse primeiro sintoma, que é a questão da comunicação, é muito importante, porque nós temos algumas alterações que se confundem muito, como, por exemplo, o DEL, ou TEL, como queira, o transtorno específico da linguagem, né? É um transtorno que vem muito comum, muitas vezes, em alguns casos leves, você tem muitas dificuldades, né, de diagnosticar só como um DEL ou como um transtorno. Por isso que eu digo, é importante que olhe a criança como um todo. Muitas crianças têm o DEL e têm o transtorno do espectro autístico, mas tem alguns detalhes do DEL que no espectro autístico não tem. Por exemplo, no espectro autístico, a criança tem dificuldade da fala, propriamente dita, e dificuldade de iniciar um diálogo, né? Já no DEL, a criança entende a linguagem, mas tem dificuldade de se expressar. Então, você tem que olhar com muito, muito critério, não é só na primeira vez que você vê. E tem outras situações, como, por exemplo, a apraxia da fala. A apraxia da fala é um transtorno neurológico motor, em que a criança entende, né, tem a dificuldade de se expressar, porque o cérebro tem dificuldade de planejar toda a movimentação da musculatura e dos órgãos fonoarticulatórios. Então, é um outro detalhe que você tem que estar atento. Não, isso é uma apraxia da fala, ou isso é um DEL, ou TEL, enfim, ou é um transtorno de aprendizagem não verbal, que aí tem a ver com algumas questões visoespaciais, ou mesmo de comunicação não verbal. E dependendo da idade da criança, às vezes é importante fazer uma avaliação neuropsicológica que nos ajuda um pouco nesse diagnóstico diferencial. Também algumas questões oftálmicas, oftalmológicas, é importante que se faça uma avaliação no oftalmologista, ortoptista, muitas das vezes, e avaliação auditiva também, não é? Quando possível, uma audiometria, quando possível, um potencial evocado, que é o BERA, né? O potencial evocado é muito importante, porque de tronco encefálico, porque nos ajuda a fazer esse diagnóstico diferencial entre uma hipo
ou acusia, ou uma surdez, enfim. Então, esses outros diagnósticos que cursam junto com o transtorno do espectro autista, isto é, que há uma intersecção de sintomas durante a anamnese, que é muito difícil, porque muitos pais têm um processo de resistência e também um processo muito comum, humano, de negação, principalmente quando se fala na palavra autismo, né? Tem uma conotação cultural muito forte e que as pessoas ficam muito abaladas. E, enfim, nós temos que ter cuidado com tudo isso. Bem, seguindo aqui o nosso roteiro, eu queria terminar chamando atenção para o diagnóstico diferencial, ou melhor, para o diagnóstico precoce do transtorno do espectro autista. Eu sei, é muito difícil as pessoas terem esse olhar, é muito difícil as pessoas terem essa escuta. Eu reconheço, ninguém quer que o filho tenha algum problema, mas na minha vivência, eu posso afirmar a vocês, pelo fato de valorizar bastante o que os pais trazem, muito mais na minha vivência a mãe, alguns sintomas, alguns relatos que eu sempre coloco a pulga atrás da orelha, vamos dizer assim. Eu valorizo, tá? Porque eu não vejo motivo nenhum pecar pelo excesso, prefiro a pecar pela negligência. Mas é claro que eu não estou olhando só isso, eu tenho um olhar muito mais amplo que isso. E isso facilita o diagnóstico precoce do transtorno do espectro autístico. Aliás, todos os transtornos em medicina que não têm causa estabelecida, não têm exames complementares que sejam fidedignos, ficam mais difíceis de serem diagnosticados. Então, no diagnóstico precoce, eu estou falando precoce em bebês, inclusive, né? Em alguns bebês, nós temos que observar alguns relatos das mães. Por exemplo, um relato da mãe de quando, no período de amamentação, percebia que essa criança não olhava bem para ela, quer dizer, olhava, mas não interagia com o olhar dela. Isso é um dado interessante que vem espontaneamente, mesmo sem você perguntar para a mãe. Uma outra questão também, quando você pergunta sobre como era a reação dessa criança quando brincavam com ela, em geral, essas crianças não compartilham essas brincadeiras, não fazem aquele triângulo, né, de brincadeiras. Com o pai, com a mãe, não compartilham. Riem muito pouco, sorriem muito pouco. Tem um evitamento do olhar muito característico. Em geral, não atende aos chamados assim prontamente. Os bebês, você chama, os bebês não olham. E um fato interessante também, que eu prezo muito, é aquela queixa que a própria mãe diz que ele começou a balbuciar, começou a falar algumas palavrinhas, alguns balbucios, e quando chega em torno de 1 ano e 8 meses, mais ou menos, em torno disso, as crianças param, como se tivessem regredido essa fala. Bem, esses são alguns sinais que nós podemos observar precocemente e guardar, assim, escrever lá na nossa ficha que essa criança tem que ter uma observação melhor e eu, particularmente, já encaminho para uma avaliação interdisciplinar que muito me ajuda no diagnóstico. Essa avaliação é feita por terapeutas, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, enfim, e que muitas das vezes há necessidade de usar alguns instrumentos, né, de avaliação, instrumentos são escalas de avaliação, que não vem o caso aqui, mas e que também nos ajudam, varia muito de acordo com a idade. Existem algumas que nós usamos, por exemplo, o PROC, o CARS, o ATA, o PEPR, enfim, são algumas escalas que a equipe terapêutica usa e que não só facilita
o diagnóstico, como também para os pais é de uma importância muito grande, porque tudo que é mais concreto, você tem uma credibilidade maior. Então, quando você diz, quando você pergunta se a criança interage com os iguais, a mãe diz que sim, o pai diz que não, a avó diz que não, e tem uma controvérsia nesse sentido. Quando você diz se a criança, pergunta se a criança atende prontamente aos chamados, atende sim, ele só atende quando eu digo que eu vou para a rua, enfim. Só que esse olhar nosso, ele deve ser mais globalizado e um olhar mais rígido, sob o ponto de vista preventivo, é claro. Então, gente, eu acho que, eu não sei se eu pude passar para vocês o que eu gostaria, mas seria muito interessante, eu não sei como isso vai rodar, se nós pudéssemos ter uma interação, né? Uma interação assim de trocas, vocês pudessem falar alguma coisa sobre essas questões que eu abordei aqui. Eu desejo a vocês, então, um bom final de dia, cuidem-se, fiquem em casa, e espero que em breve nós possamos de novo nos abraçar, nos beijar, como nós temos o hábito aqui na nossa cultura. Foi um prazer enorme falar com vocês e me encontro à disposição para qualquer tipo de perguntas, de trocas. Uma boa tarde, um beijo a todos.